Sejam bem-vindos, nação. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal nesta segunda-feira, trazendo essas últimas informações, atualizações do Mengão, que já joga nesta terça-feira contra a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo os detalhes aí dessa preparação do Mengão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Vou chamar para o papo a setorista do Flamengo lá no GE. Globo, a Luísa Sá, para a gente falar dessa sequência de temporada. Luísa, boa noite para você, bem-vinda ao Tá Na Área. Primeiro, perguntar, quando começa o Carnaval no Rio de Janeiro? Para o Paquetá, inclusive, já começou para o Sósia, né, do Paquetá. Já começou, exatamente. E para a gente projetar o Flamengo nas próximas partidas, né? O Flamengo teve uma mudança de rota nessa temporada que acabou sendo obrigatória para se salvar no Campeonato Carioca. Amanhã já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro e daqui a pouco também tem taça em disputa na Recopa Sul-Americana. Tudo bem? E parabéns pro Cachecol aí nas suas costas. Grande decisão de Champions League. Obrigada, boa noite, Bené, Camila, Ana, Ramon, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Dependendo do ponto de vista, o Carnaval já está até acabando, né? Depende do quanto você viveu o Carnaval durante esse pré-Carnaval também, mas falando de Flamengo, né? Amanhã tem jogo, o Campeonato Brasileiro segue acontecendo, o Flamengo vai ter o retorno de alguns titulares importantes nessa partida contra o Vitória também, o Flamengo já está lá em Salvador para essa partida, então tem Arrascaeta de volta, Alexandre, Léo Ortiz, Rossi e também o De La Cruz relacionados para esse jogo. Felipe Luiz então podendo contar praticamente com força máxima, mas tem alguns desfalques também, né? O Luiz Araújo segue se recuperando, já está em transição ali para voltar a ser relacionado, ele sentiu dores musculares, então ficou fora das últimas partidas. O Saul continua se recuperando de cirurgia no calcanhar, então vai demorar um pouquinho mais a voltar. O Jorginho teve uma lesão muscular, então segue nesse planejamento de recuperação com o departamento médico, ainda não é certeza que ele volte para a Recopa na semana que vem. E o Varela sentiu dores no tornozelo direito, então não vai ser relacionado para essa partida. Esses são os desfalques do Felipe Luiz. E, enfim, mas tem retornos importantes e a tendência é que o Flamengo volte com a força máxima, o time completo para esse jogo depois de poupar no jogo contra o Sampaio Corrêa. Tem todo um planejamento aí do Flamengo para esse momento da temporada. O Brasileiro e a Recopa são as prioridades. O Campeonato Carioca, lógico, o Flamengo quer ganhar agora que se classificou, conseguiu, diante daquele cenário todo caótico que estava, conseguiu se classificar. Lógico que o clube vai botar o que puder nesse jogo, mas se tiver que poupar algum jogador, dar alguma prioridade ali nessa questão física, vai ser para o Brasileiro ou para a Recopa. Então o Carioca pode ser sacrificado aí nesse meio do caminho, dependendo do estado dos jogadores. A novidade, inclusive uma notícia quentinha que acabou de sair no GE. Globo, é que o Alan foi negociado com o Corinthians. O Alan já não vinha sendo relacionado nas últimas partidas e foi negociado por empréstimo com o Corinthians. O Flamengo e o Corinthians tiveram uma reunião hoje para tratar justamente sobre isso, então conseguiram avançar. O Alan vai viajar para São Paulo para realizar os exames médicos e assinar esse empréstimo até o final do ano. O Flamengo não queria liberar sem uma compensação financeira, mas nessa reunião ficou acordado que o Corinthians vai bancar os salários do Alan, que não são baixos, então o Flamengo já via com bons olhos nessa negociação do Alan, porque ele já não vinha tendo espaço no time do Felipe Luiz, então Alan está emprestado ao Corinthians, lógico, né? Depende dessa última etapa aí de exames médicos e tudo mais para assinar esse contrato, mas tá tudo muito bem encaminhado para que esse jogador saia. Foi uma dificuldade do Flamengo essa negociação do Alan. O Alan foi procurado pelo São Paulo, teve conversas até bem avançadas nesse sentido, também foi procurado, teve um papo com o Vasco ali nessas últimas semanas, nesses últimos dias, mas o Corinthians foi quem avançou. O Flamengo estava querendo uma compensação financeira nesse meio do caminho, ou algum jogador em retorno para não ficar sem um atleta, já que o Saul está fora por mais alguns meses, mas acabou aceitando esses moldes que o Corinthians ofereceu e o Alan está emprestado, então. Luísa, para a gente reforçar também, né? Você falou dos titulares que voltam contra o Vitória, os principais jogadores, o Luiz Araújo, por exemplo, e vocês hoje trouxeram uma informação em relação às propostas que ele tem recebido. O Flamengo não vai liberar, o Felipe conta com o Luiz Araújo no elenco. É isso, o Luiz Araújo ainda não está de volta para essa partida, mas estará em breve, provavelmente no final de semana ele já pode ser relacionado, e é um jogador que despertou interesse de alguns clubes no Brasil e fora. O Cruz Azul do México fez uma proposta por ele, mas não conseguiu nem chegar perto de algo que o Flamengo considerasse viável para uma negociação. Ele também despertou interesse do Cruzeiro, chegou a ser mencionado ali durante as negociações com o Caio Jorge. O Flamengo sabia que se colocasse ele na jogada poderia ajudar a destravar ali aquele negócio, mas
nenhum momento cogitou colocar o Luiz Araújo. Eu até ouvi de uma pessoa no Flamengo, na época do Caio Jorge, que o Luiz Araújo estava ali numa lista de inegociáveis, né? Porque era um jogador considerado muito importante pelo Felipe Luiz, ele foi o jogador mais utilizado, ele saindo do banco de reservas, entre aqueles não titulares, né? Então foi meio que o 12º jogador do Flamengo durante 2025. Então é um atleta muito importante nessa rotação do Flamengo, e ainda tenta conseguir o espaço dele de volta, ficou fora dos últimos jogos, mas é um jogador que o Felipe Luiz tem muito apreço, assim, que gosta muito e que é considerado importante. Pode até ser que em algum momento da temporada seja titular, ele viveu meio que altos e baixos ao longo do ano passado, mas é um jogador que certamente o Flamengo vai colocar nessa chance zero de negociação nesse momento. É um dos que o Flamengo queria segurar nesse começo de temporada, justamente para manter aquela base. Foi campeão do Brasileiro e da Libertadores em 2025. Luísa, muito obrigado pelas informações, então, sobre o Flamengo, que abre a terceira rodada fora de casa contra o Vitória no Barradão, em busca ainda da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, depois de perder na primeira rodada para o São Paulo e depois empatar em casa contra o Internacional na segunda rodada. Esse jogo ainda não vale para o Cartola, mas abre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Seguimos no Rio de Janeiro, Cícero Melo chegando com a gente para falar de Flamengo, que já pensa em Campeonato Brasileiro. Amanhã tem jogo, seu Cícero. Ó, seu Cícero fugiu da chuva, ó. Seja bem-vindo, um beijo pra você, amigo. Obrigado, dona Glaucia. Também um abraço no Donk, pra você, no fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Só me esclarece uma coisa, Glaucia. Eu não sei se eu estou na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, de sol, de praia, ou se eu estou na terra da garoa, né? Não para de chover aqui no Rio de Janeiro desde a semana passada. Chove todos os dias. Eu tô achando que eu tô em São Paulo, não me avisaram, viu, Glaucia? Bom, vamos aqui com o noticiário do Flamengo. O Flamengo pousou agora há pouco em Salvador, 4h20, há cerca de 40 minutos, pousou lá no aeroporto em Salvador para este jogo que abre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, 9h30 da noite, no estádio Barradão, lá em Salvador. O Flamengo vai jogar contra o Vitória. E o Vitória tem uma triste lembrança, os torcedores do rubro-negro baiano. No ano passado, dia 25 de agosto do ano passado, no Campeonato Brasileiro, a maior goleada desde a era dos pontos corridos foi nesse Flamengo e Vitória. O Flamengo aplicou um 8-0 no Vitória, né? Então o Vitória quer aí, de alguma maneira, quem sabe, uma vitória mínima por 1-0, né? Ganhar do Flamengo para descontar aquela goleada aí piedosa no Maracanã. Só que o Flamengo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. É claro que está muito no início, 2 rodadas. O Flamengo está em 14º lugar com apenas 1 ponto ganho. 2 jogos, 1 empate, 1 derrota. Começou perdendo para o São Paulo no Morumbi por 2-1. E depois, na segunda rodada, empatou com o Internacional no Maracanã por 1-1. O Flamengo vem de outra goleada, mas aí no Campeonato Estadual, contra um time modesto, que é o Sampaio Corrêa. Venceu no Maracanã por 7-1. Pedro fez 2 gols, Bruno Henrique 2, Samuel Lino, Everton, Cebolinha e o garoto que veio da base, agora está no profissional, o meia Douglas Telles. Técnico Felipe Luiz tem desfalques para esse jogo contra o Vitória. Jorginho, volante, está sentindo dores na coxa esquerda. Varela, lateral direito, está aí com o tornozelo machucado, né? O Luiz Araújo já está recuperado da lesão, mas está na parte de preparação física. E ainda tem também o Saúl, que fez nas férias uma cirurgia lá na Espanha, no calcanhar esquerdo. É outro que não tem condições de jogo. Mas em compensação, Flamengo terá a volta aí de vários jogadores que foram relacionados e não foram relacionados no jogo contra o Sampaio Corrêa, quase todos titulares. Rossi, goleiro, Léo Ortiz, zagueiro, Alexandre, lateral esquerdo, De La Cruz, que não é titular atualmente, e o Arrascaeta, principalmente, todos viajaram para Salvador. O Flamengo, que tem uma outra curiosidade em relação a jogos com Vitória. O Lucas Paquetá, há 8 anos atrás, no dia 14 de abril de 2018, ele fez um dos gols mais rápidos da história do Campeonato Brasileiro e foi contra o Vitória, lá mesmo no Barradão, aos 15 segundos. O jogo foi 2-2, 15 segundos com passe, vejam vocês, de Vinícius Júnior, que está lá no Real Madrid já há um bom tempo. Paquetá, que em 2018 fez 12 gols em 56 jogos, deu 6 assistências e acabou depois indo para o Milan da Itália, Lyon da França e por último estava no West Ham da Inglaterra. Como última informação do Flamengo, o volante Alan está nessa negociação com o Corinthians. O empréstimo seria até o final do ano, sem preço do passe fixado, né?
sem preço dos direitos econômicos fixados. O Corinthians quer de graça só pagando os salários. O Flamengo quer uma compensação financeira para liberar o Alan para a equipe corintiana. E daqui, do chuvoso Rio de Janeiro, ponte aérea, não sei nem se um avião está decolando aqui nos aeroportos do Rio de Janeiro, aí para os estúdios da ESPN em São Paulo. Beijo para você, Glaucia, também no Donk e no Fã Esporte. Era isso que eu ia dizer, Cícero, não sei se a nossa ponte aérea sai, porque chega na chuvosa São Paulo também, entendeu? Vai saber como é que tá, mas a nossa aqui funciona. Um beijo, meu amigo, obrigada, boa sequência aí para você também, o Cícero hoje trazendo as informações do Flamengo. Donk, que o Felipe Luiz vai ter que também equilibrar ali essa sequência. Vitória amanhã pelo Brasileirão, já tem essa quartas de Campeonato Carioca e aí é um clássico contra o Botafogo. E na outra semana tem a Recopa Sul-Americana, são 2 jogos contra o Lanús, né? O primeiro na Argentina e depois a volta aqui, 2 semanas seguidas no meio da semana. Então é um calendário também justo e aí ver o que vai priorizar, né? Poxa, é um clássico, mas é o Campeonato Carioca, dá pra dar uma tirada de pé ali, pensar na Recopa, que já é um título, enfim. Tem que também, mesmo com o elenco que tem, gerenciar e não tem como. O problema é que quanto mais você ganha, mais vítima do calendário você fica. Você joga Mundial, você joga Recopa, joga Supercopa Rei. E a cobrança, que é natural que exista, pela condição hoje técnica que o Flamengo tem e financeira, de que qualquer título que ele deixar pelo caminho já tem aquela desconfiança. Mas, sinceramente, eu entendo que o torcedor vai ficar incomodado se perde um título ou não, mas pra mim, dentro dessa ordem de prioridade, se você tiver que um jogo pra poupar, seria no Carioca. Acho que a questão do brasileiro, ainda mais já começando só com um ponto, vendo, por exemplo, embora o Cruzeiro, que é tido como um candidato, também começou mal, mas o Palmeiras já tá na vice-liderança, eu acho que você não pode se dar o luxo de correr o risco de perder mais pontos no Campeonato Brasileiro, ainda mais que é um jogo chato fora de casa. O Vitória, vamos lembrar, fez 33 dos 45 pontos somados na temporada passada no Barradão. Não é um lugar fácil de jogar, foi a 10ª melhor campanha como mandante, uma das melhores defesas como mandante também no Campeonato Brasileiro, e por mais que o Carioca é um título emblemático, você tem os seus rivais jogando junto, ainda mais quando você enfrenta um deles já nas quartas de final, mas ele foi meio numa condição de pré-temporada. Mas o Flamengo investe, tem vários elencos, mas ele não teve mal, teve férias. O Flamengo estreou no Carioca, no dia seguinte os titulares estavam se reapresentando. Acelerou o planejamento, né, Exato. Donk? Então, porque assim, era outro planejamento também, já chega com esse planejamento mudado, né? Perfeitamente, Glaucia. E assim, por mais que tenha dinheiro, não dá pra você abraçar tudo isso dessa forma. Então, a meu ver, por mais que você corra um risco, por mais que seja um clássico, dentro da ordem de prioridade de uma Recopa e do Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo, eu colocaria... Ainda mais porque o time do Flamengo, você tem boas peças, né? Você consegue rodar e manter muita qualidade. Então eu levaria entre esses 3 próximos compromissos, se você tiver que fazer um ajuste para poupar em determinado momento, para mim seria no estadual. Sem dúvidas, né, Donk, que para essa Recopa vem uma pressão até, né? Porque é um título, já perdeu um título de Supercopa, a gente diz, mas podem ser títulos, aspas, aí, menores e tal, mas pro torcedor já ficou uma frustração ali, agora já é uma nova disputa de título. Eu acho que já vem também essa pressão de cobrança, de fazer também 2 bons jogos contra o Lanús, né? Sem dúvida, ainda mais pela disparidade financeira entre as equipes. Eu acho que também é um título internacional, por mais que seja de 2 jogos apenas, e acho que a gente até valoriza demais, por exemplo, o impacto da derrota na Supercopa Rei. É um jogo de abertura de temporada, eu acho que pro corintiano tem que comemorar e comemorar muito, porque você ganha de um rival como o Flamengo, jogando bem, sendo merecedor daquela vitória, mas acho que você não pode fazer alarde quando não ganha por causa de um torneio, de uma partida, mas pela diferença que tem, o Flamengo chegando num estágio, como eu falei agora, qualquer título que perder já vão causar barulho, quando não deveria, a meu ver, ainda mais nesse início de temporada, ainda quando você está preparando o seu time para os principais pontos da temporada. Então acho que dentro dessa ordem é um jogo que você poderia olhar com carinho, embora a cobrança acaba sendo muito maior do que deveria nesse momento da temporada. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE trazendo informações dessa busca do Flamengo por um atacante, abre aspas. O clube fez movimentações nas últimas semanas em busca de um centroavante, mas esbarrou nos mais diferentes problemas e ainda não solucionou a lacuna. Com Pedro ainda fora de ritmo e sem nenhum reserva, a pressão por um reforço aumentou.
A dificuldade se resume a 2 fatores: valores e características. A prioridade do Flamengo neste momento é buscar um jogador por empréstimo e que chegue pronto para assumir o posto, ou seja, sem apostas. O contrato teria uma opção ou obrigação de compra. Com os 42 milhões de euros por Lucas Paquetá, o clube enxugou a capacidade de investimento de altos valores nessa janela, ou seja, acima de 10, 12 milhões de euros. Depois de ter melado a negociação com Caio Jorge, outros jogadores entraram em pauta. Marcos Leonardo, descartado por envolver altos valores e considerado mais parecido com Pedro. Nomes como Darwin Nunes e Richarlison também foram avaliados, mas o Darwin recebe vencimentos fora da realidade do Brasil. E o segundo, que foi o Richarlison, não demonstrou interesse em atuar no futebol brasileiro. Evanilson também foi procurado, conforme noticiado pelo jornal o Globo. O GE apurou que o Flamengo fez contato com o Bournemouth, mas ouviu do clube inglês que não havia chance de negócio e sequer oficializou uma proposta. O cenário na janela do meio do ano pode mudar com ele e com Richarlison. Muitos atletas ainda estão colocando a Copa do Mundo na conta para permanecer no futebol europeu. Enquanto não consegue um atacante, o Flamengo tem Pedro e Bruno Henrique como as referências de ataque. O camisa 9 ainda está pegando ritmo e trabalha para superar os problemas físicos sofridos na última temporada. Já o 27, Bruno Henrique, admitiu publicamente que não se sente confortável jogando no setor, mas se colocou à disposição quando a equipe precisasse. Enfim, vamos aguardar aí essa novela. Muito possivelmente o Flamengo só vai contratar esse atacante no meio do ano, depois ali do período da Copa do Mundo. Vamos aguardar e torcer que realmente chegue esse reforço. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!